Lê aí comigo, gente. Calendário de Deus. O que isso significa, bispo? Significa que Deus já tem o dia e a hora marcados para cumprir os planos dele na nossa vida, em nome de Jesus. Você vai entender ao longo dessa mensagem que o Senhor nunca perdeu o controle de nada. O trono de Deus está acima de tudo e acima de todas as coisas. O Senhor tem o domínio absoluto de todas as coisas. A Bíblia o chama de Pai da eternidade. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Mas você se lembra de uma palavra de Deus que diz que há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem debaixo do sol. Ou seja, aqui na terra onde nós vivemos, há um tempo determinado para tudo acontecer. E a Bíblia vai dizer que há tempo de sorrir e há tempo de... Quem já sorriu muito, gente? Dá um sorriso aí, deixa eu ver se você está bem de sorriso. Você já sorriu muito? Mas também já chorou, não é verdade? Não vou te pedir para chorar, Deus me livre. Mas nós já sorrimos e já choramos. A Bíblia diz que há tempo de nascer e também há tempo do quê? De morrer. Graças a Deus nascemos e ainda não morremos. Mas caminhamos para isso todos os dias. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de nós abraçarmos, diz a Bíblia, e há tempo de nós nos afastarmos. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Então entenda que há um tempo determinado. Deus já determinou o tempo na nossa vida. Sabe a luta que você está passando? Ela teve um começo e ela terá um fim. E está na mão de Deus o controle de pôr fim a essa batalha. A batalha do povo de Israel contra os assírios que o cercaram tinha um dia determinado para acabar. E quando a palavra de Deus foi liberada, acabou. Porque quando chega a hora, o calendário de Deus é infalível. Diga glória a Deus, irmãos. Ele está acima de tudo, ele está acima do tempo. Agora entenda uma coisa. O tempo como nós conhecemos, ele é regido pelo sol. A nossa unidade de medida de tempo é o sol, desde os primórdios. Você se lembra dos primeiros relógios, quando eram levantados mastros e a sombra do sol era que determinava que hora do dia era. Hoje estamos mais sofisticados, temos relógios, temos o horário nos nossos celulares, mas o tempo ainda é determinado pelo sol. Nasceu o sol, nasceu um novo dia. O sol se foi, já está acabando o dia. Tudo aqui na terra é governado pelo tempo que o sol determina. O nascer e o pôr do sol, o aparecer da lua, o se pôr da lua. O tempo vai, o tic-tac do relógio não para. Mas escute isso, Deus é Senhor do tempo. Quando precisou parar o sol, ele parou, diga glória a Deus. Quando precisou fazer a lua ficar quietinha, ele fez. Quando Deus precisou fazer o sol retroceder para mudar a sentença que havia sobre o rei Ezequias, Deus o fez. Porque embora o sol esteja aí implacável todos os dias, fazendo os dias passarem e o tic-tac do relógio não para, Deus é soberano sobre ele. O Senhor tem o controle absoluto de todas as coisas nas suas mãos. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. E olha, escute isso, até os cabelos da sua cabeça estão contados. Dá um glória a Deus por isso, gente. Deus é Senhor. O tempo de Deus não funciona como o nosso. Você já deve em algum momento ter ouvido falar sobre o tempo que nós vivemos, chamado de Cronos, o tempo cronológico, o tic-tac do relógio. Mas o tempo de Deus é chamado de Kairos, um tempo onde só existe a eternidade. Quando você vai a Gênesis, no início da Bíblia, você vai ver a Bíblia falando sobre a criação de Deus. Só que o sol só é criado no quarto dia. Então os primeiros dias da criação não estão sujeitos ao tempo como nós conhecemos. O primeiro, segundo, terceiro dia da criação podem ter durado milhares de anos, milhões de anos. Isso explica o porquê que a ciência encontra coisas que eles datam de milhões de anos aqui na Terra. Porque o tempo, dia de 24 horas, só começou a ser contado no quarto dia da criação.
Quando Deus aparece e diz haja luz, não havia tempo, só havia a eternidade. E Ele já era Senhor absoluto de todas as coisas, porque foi Ele quem criou a eternidade, foi Ele quem criou o sol, foi Ele quem criou o tempo. Diga glória a Deus. Então entenda que o calendário de Deus, ninguém pode impedir. O que Ele decide fazer, Ele vai fazer. E o tempo está sujeito a Ele. Deus vai mexer aonde Ele tiver que mexer, para fazer se cumprir na sua vida os planos de Deus. Amém? Erga assim a sua mão e diga que assim seja. Ore comigo, diga: meu Deus, cumpre na minha vida os planos do Senhor, em nome de Jesus. Quer uma boa notícia? Os planos de Deus são maiores que os seus. Os planos de Deus são melhores do que os seus. Se você se entregar para viver o plano de Deus, Ele vai fazer se cumprir na sua vida. Nem sempre é fácil. Jó não entendeu quando a luta bateu na sua porta, mas ele suportou até o fim. E quando o calendário de Deus bateu, Deus restaurou a sua vida e deu a ele o dobro de tudo que ele tinha antes. Sabe o nosso problema? Quando a aflição vem, nós não sabemos esperar. Quando a aflição vem, nós não temos força para suportá-la até vencê-la, porque do jeito que ela veio, ela vai acabar. Só que no período em que estamos enfrentando a luta, precisamos nos manter na fé. Não podemos perder a fé em momento algum. Amém? Fale para alguém que está perto aí: não perca a fé. Fala aí, gente. Fala para alguém, por favor: não perca a fé nunca, em nome de Jesus. Bispo, está difícil. Não perca a fé. Já já o calendário de Deus vai bater e essa luta vai acabar em nome de Jesus. Mas parece tão difícil. Jó era impossível. A única pele saudável que ele tinha era a pele dos dentes, mas quando chegou a hora, Deus mudou o seu cativeiro. E se fez com Jó, vai fazer com você, porque o calendário de Deus não falha, e há um plano lá escrito só para você, em nome de Jesus. Amém? Diga mais uma vez: que se cumpra em mim, em nome de Jesus. Abre sua Bíblia, por favor, que eu quero te entregar uma palavra de Deus nessa noite. 1 Pedro, capítulo de número 1, lá no finalzinho da Bíblia. Se você tiver dificuldade, abre no Apocalipse e vem voltando, vai ficar mais fácil para você encontrar. A primeira carta de Pedro. E eu quero que você, por favor, encontre o capítulo 1, que eu quero ler um texto muito forte, muito revelador e muito profundo aqui com vocês nessa noite. Quem já achou, diga amém. 1 Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 17 em seguida. 17 em diante. Posso ler, gente? Se tiver alguma dificuldade, você pode acompanhar aqui no telão, que vai aparecer aqui também a palavra para você ler comigo. Diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelos precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Diga comigo: o sangue de Cristo. Olhe para cá para você entender. O que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: valorizem o Senhor e a sua obra na sua vida. Vocês não foram comprados por prata ou ouro. A obra que Deus fez na sua vida, o dinheiro não pode comprar. Sua redenção e sua libertação não está ao alcance da mão humana. A salvação de todo e qualquer ser humano se dá unicamente pelo sangue de Cristo, o sacrifício perfeito oferecido por Deus para a nossa salvação. Mas bispo, eu sou tão bonzinho, não faço mal para ninguém. Tem um lugar no céu reservado para mim? Se você estiver com Jesus, sim. Se você não estiver com Jesus, não há o que te faça entrar lá. Jesus deixou bem claro quando ele disse assim: eu sou o caminho, não é um dos caminhos, o caminho, a verdade e a vida. E olha, para terminar, ninguém, seja quem quer que for, ninguém vai vir ao Pai, ou seja, vai chegar a Deus, se não for através dele. Mas eu sou uma pessoa muito boa, você precisa de Jesus. Mas eu sou uma pessoa muito ruim, você precisa de quem? De Jesus.
Porque se uma pessoa muito ruim entregar a sua vida para Jesus, arrependida, sincera, Deus vai mudar a vida dela e vai salvá-la. E se alguém muito bom não reconhecer a Jesus e não o aceitar como Senhor, não reconhecer o seu sacrifício, não há salvação. Você consegue entender isso? Quem consegue entender isso? Essa é a loucura do Evangelho. E que as pessoas se debatem por aí tentando entender e não entendem. Porque a Bíblia está dizendo aqui, não há outro caminho para a salvação. Não tem prata, não tem ouro, não tem obra, nada pode nos fazer ser salvos, a não ser o sangue de Cristo. Entendido isso, olha o que diz o versículo 20. Aqui começa algo muito profundo para essa noite. Diz assim: o sangue de Cristo, que é conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em quem, gente? Em Deus. A minha fé e a minha única esperança está em Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Agora olha que declaração forte: o qual é conhecido antes da fundação do mundo. Se você já acompanhou, irmão, uma obra sendo feita, uma construção sendo feita, a parte inicial dela é a fundação. Ninguém levanta a parede sem ter feito fundação. Ninguém coloca piso sem ter feito fundação. Ninguém coloca telhado sem ter feito fundação. A fundação é o começo de qualquer obra. A Bíblia está falando que na obra da criação do mundo, da fundação do mundo, o Senhor Jesus, o seu sangue, o seu sacrifício já era conhecido. Mas bispo, como assim? O homem ainda não havia nascido, o homem não ainda havia pecado, o homem não havia caído, e Deus já sabia do sacrifício de Jesus e que o seu sangue seria derramado. É exatamente isso que a palavra está dizendo, porque Deus é o Senhor do tempo. A Bíblia vai dizer que aquilo que foi para Deus já passou. O que é para Deus também já passou. E o que há de vir para Deus também já foi. Sabe o que isso quer mostrar para nós, irmão? Que Deus, na linha do tempo dele, no calendário dele, irmão, ele já sabe todas as coisas. Por que é que você acha que Deus visitou João na ilha de Pátimos e trouxe a revelação do Apocalipse? Porque Deus já sabe como será os últimos dias. Ele já sabe, ele já esteve lá, ele é o Senhor. O tempo para ele não funciona como para a gente. Bispo, isso é profundo demais, minha cabeça está dando nó aí, calma que você vai entender. Um ano para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos para Deus é como um dia. O tempo dele não tem tic-tac de relógio, ele é Senhor absoluto. E ele visita o futuro e volta para nos revelar como ele é. Olha para a Bíblia, irmãos. Tem textos da Bíblia que a gente lê que parece que foi escrito hoje de manhã, de tão atuais que eles são. Mas são textos de 2000 anos. E como pode, bispo, a Bíblia, um livro tão antigo, com autores que foram homens que viveram há 3000 anos atrás, 4000 anos atrás, e ser um livro tão atual? Porque o Deus que inspirou cada homem de Deus a escrever esse livro, ele conhece todas as coisas, porque ele é o Senhor de tudo. Amém, gente? E Deus visita e volta para revelar a gente aquilo que Ele está fazendo. Por isso, nós podemos entender que cada palavra de Deus, ela precisa ser recebida com todo o temor, como está escrito aqui. Porque quem está falando sabe do que está falando. Quando Deus fala conosco na sua palavra, Ele sabe o que está falando. E Ele sabe o que Ele vai fazer, porque o calendário dele não falha. Amém, gente? Coloca a primeira frase aqui para você entender. Presta atenção nisso aqui, ó. Embora nossos tempos funcionem de modo diferente, existem momentos que Deus já marcou em seu calendário. Nesses momentos, esses tempos, o nosso tempo e o tempo de Deus, se fundem em um só. E o céu se manifesta na terra. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Eu creio que essa noite está marcada lá no calendário do Senhor. Amém, gente? E Deus hoje está fundindo o céu com a terra para fazer uma grande obra na nossa vida hoje, em nome do Senhor Jesus.
Entenda que embora as coisas aconteçam de modo diferente aqui na terra, como no mundo espiritual, Deus é o Senhor de tudo. E quando Ele marca a hora, não passa. Não é nem ontem e nem amanhã, é no tempo que Ele determinou, porque o calendário dele não falha. Amém? Profetiza comigo, diga em nome de Jesus: na minha vida, o calendário do Senhor não vai passar. Diga, os planos de Deus vão se cumprir em nome de Jesus. Agora, escute algo profundo e poderoso da palavra de Deus. Vai em Gênesis capítulo 8, por favor, que eu quero te entregar a revelação do plano de Deus para a nossa salvação. Gênesis capítulo 8, nós vamos falar sobre a salvação de Noé e da sua família. Nós vamos ver Deus no seu calendário, com dia e hora marcados, entregando a salvação a Noé e a sua família. Gênesis capítulo 8, quem achou diga amém. Você se lembra da história? A humanidade estava perdida, Deus usou Noé para pregar arrependimento durante 120 anos, as pessoas não quiseram se arrepender, e Deus julgou a terra enviando um dilúvio, que cobriu toda a terra, até o pico do Everest ficou coberto de água. Sobre a face da terra não houve o que sobrevivesse. Todos os animais, todas as gentes foram mortas nas águas do dilúvio. E Deus fez através de Noé e da sua família um novo começo surgir. Acredite, irmãos, quando parecer que é o fim, Deus está lá para fazer um novo começo. Dá um glória a Deus por isso, em nome de Jesus. E depois de meses dentro da arca e navegando ao léu, à vontade de Deus, porque a arca não tinha leme, Noé não tinha controle da arca, quem dirigia a arca era Deus. Ela está pairando sobre as águas dos oceanos, e Deus está guiando e dirigindo ela. Só que chega o dia e a hora, diga comigo, o dia e a hora. Lê comigo, capítulo 8, versículo 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. Repete isso comigo. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. Dia e hora marcados. E o lugar que Deus escolheu. A arca poderia ter parado em qualquer lugar do mundo. Deus poderia ter feito a arca repousar sobre o pico de qualquer montanha, ou em qualquer planície. Deus poderia ter feito a arca pairar sobre Jerusalém, ou sobre o Monte Moriá. Deus poderia ter colocado a arca na localização exata do Éden, para começar tudo de novo. Mas Deus escolheu um lugar chamado Ararate, e você vai entender o porquê. A palavra Ararate em hebraico significa maldição invertida. Ou seja, uma maldição que está sendo mudada, uma maldição que está sendo anulada, uma maldição que está sendo convertida em bênção. Diga glória a Deus. A terra foi amaldiçoada por causa da maldade dos homens, mas em Noé, Deus está transformando maldições em bênçãos. Levante a sua mão para receber algo dos céus. Deus vai usar a sua vida em nome de Jesus para transformar maldições em bênçãos. Deus vai colocar sobre a sua vida a graça e o poder dele, e aquilo que era maldição, Deus vai converter em bênção. Eu profetizo Ararate sobre a sua vida, que as maldições sejam quebradas e bênçãos de Deus se manifestem sobre a sua vida em nome de Jesus. Quem pode crer, dá um glória a Deus e dá um aplauso a Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Creia nisso. Bispo, eu nasci amaldiçoado, fui mal criado, já fiz tanta coisa errada na vida. Deus vai inverter esta maldição. Deus vai quebrar isso. Eu sou um improvável na vida, bispo. Todo mundo disse que eu ia dar errado. Ninguém nunca acreditou em mim. Quando eu falo dos meus sonhos para alguém, todos duvidam. Já teve muita gente que riu de mim e me desprezou. Calma, irmãos. Você pode ser exatamente o que Deus está procurando. E Ele vai transformar aquilo que aos olhos dos homens não tem jeito, é maldito, é acabado. Deus vai mostrar a glória dEle transformando em grande bênção. Diga, eu recebo
E Deus escolheu, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou ali. Deus fez com que a arca chegasse no lugar que Ele queria, do jeito que Ele queria, no tempo que Ele queria, porque o calendário de Deus não falha. Eu creio, irmãos, que a mão de Deus está sobre nós, para fazer também os planos dele se cumprirem na nossa vida. E não tem dilúvio, não tem sol, não tem lua, não tem tempo, não tem relógio, não tem nada que impeça Deus de fazer o que Ele quer fazer. Ele faz em questão de minutos, Ele estala o dedo e as coisas acontecem. Lá em Samaria, Ele precisou de menos de um dia para mudar a realidade de miséria e fome daquele povo. Jesus, com um impor de mãos, abre os olhos dos cegos, levanta paralíticos de nascença. O Senhor Jesus esteve diante do túmulo que há 4 dias Lázaro está morto. E com uma palavra, Lázaro vem para fora, Ele mudou a realidade dele. Porque quando chega o dia, quando o ponteiro do Senhor aponta para a hora e o dia marcado no calendário do céu, pode comemorar que chegou a sua vez em nome de Jesus. Amém, gente? Só que note você, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou. Deus estava fazendo ao mundo uma profecia. Guarde esse dia, guarde essa data, guarde esse mês, porque você vai entender algo poderoso em Deus nessa noite, em nome de Jesus. Coloca para mim a imagem 2 para a gente seguir com a mensagem. Lê comigo isso aqui, gente. No calendário de Deus, antes de criar o homem, Deus já criou o sacrifício pelo pecado. Antes da escravidão, Deus já tem a libertação. Antes da doença, Deus já tem a cura. Antes da maldição, já existe a bênção. Amém? Quando o dilúvio foi anunciado, a arca já estava nos planos de Deus para salvar. Quando o povo de Israel foi ser escravizado, a libertação já estava profetizada. Quando Israel cai na mão da Babilônia por 70 anos, 150 anos antes, pela boca de Isaías, Deus já está profetizando a libertação deles. Então percebe que antes de um problema surgir, Deus já tem a solução. Que isso aconteça na sua vida. Bispo, eu fiquei doente. Antes de Deus permitir essa doença chegar, Ele já preparou a sua cura. Quem crê dá um glória a Deus. O calendário dele vai bater e essa cura vai chegar em nome de Jesus. Antes da crise financeira se abater sobre você, Deus já preparou a abundância. Sempre foi assim. Olha para a provisão de Deus. Elias chega numa cidade onde tem uma viúva com um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. E ele chega lá e diz: mulher, faz um bolo para mim. Porque Deus falou que não vai acabar a farinha e o azeite vai multiplicar. A mulher acredita na palavra dele, porque a profecia tem 2 estágios: a palavra liberada e a palavra recebida. A mulher recebeu a palavra, fez o que Elias falou, e o azeite dela multiplicou, a farinha não acabou, e a casa de uma viúva desprezada se tornou a casa mais próspera de Israel naqueles dias. Diga glória a Deus por isso. Você percebe como Deus faz? A crise existia, mas antes da crise chegar, Deus já tinha provisão. Deus mandou Elias para a fonte e disse: vai lá, Elias, eu vou prover na sua vida. Irmãos, podem vir dias difíceis à nossa frente, podem vir dias maus à nossa frente, mas a provisão de Deus está preparada. Quem crê, diga glória a Deus. Diga: eu recebo essa bênção. Fala comigo: eu estou debaixo desta bênção, em nome de Jesus. Por isso, quando a sua luta chegar, não blasfeme, não duvide, não retroceda da sua fé, porque o calendário de Deus vai bater e o plano dele vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Vai para Êxodo capítulo 12, o próximo livro da Bíblia. Você está em Gênesis, vire algumas páginas, você vai encontrar Êxodo capítulo 12. Presta atenção ao que Deus vai falar conosco aqui. Versículo 1. Posso ler, gente? O povo está escravizado há 400 anos, mas chegou a hora. Diga comigo: chegou a hora. Chegou a hora. Deus vai libertá-los. E quando chega a hora da sua libertação, a Bíblia diz assim, Êxodo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Olhe para cá que eu preciso te fazer entender isso, para que você compreenda o que a gente vai receber de Deus daqui para frente. Israel está saindo do Egito, e eles estão começando uma nova vida. Em Noé, Deus recomeçou a humanidade. Em Moisés, Deus está recomeçando a sua nação, o seu povo escolhido.
Só que quando eles vão ser libertos do Egito, Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, este mês será o principal mês do ano. E a partir de agora, este mês passará a ser o primeiro mês do ano. Por que que Deus está falando isso para Moisés? Pensa comigo, se aquele fosse o primeiro mês do ano, Deus precisaria estar falando isso para Moisés? Deus só está falando isso para Moisés porque Deus está mudando o tempo do calendário do seu povo. Se você pesquisar, for um curioso e pesquisar como eu sou curioso e pesquiso, você vai saber que em Israel existem dois calendários, um chamado calendário civil e outro chamado calendário religioso. O calendário civil é desde Adão e Eva, está no ano 5784. E esse calendário existe desde sempre. Só que quando chega em Êxodo, Deus cria um calendário religioso para o povo de Israel, onde festas vão começar a ser celebradas por ordem de Deus. Festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa das colheitas, a festa das primícias, e tantas festas que a Bíblia diz que o povo de Israel celebrava. E Deus marca a saída deles da escravidão para começar esse novo tempo. Por isso Deus vem a Moisés e diz: esse será o principal mês do ano. E a partir de agora ele vai ser o primeiro mês do ano. Só que eu tenho uma informação para te dar. Sabe que mês era esse? O 7º mês do ano. No calendário civil de Israel, o 7º mês é chamado de Nissan. Lembra lá do Noé? No 17º dia, no 7º mês do ano, Deus fez a arca parar em Ararat, transformando uma maldição em bênção. Deus aqui está visitando o povo para tirá-los da maldição da escravidão e colocá-los na bênção da terra prometida. E Deus vem fazer isso exatamente no mesmo mês. E você vai ver comigo que no mesmo tempo, porque o calendário de Deus bateu, e quando ele bate, não tem faraó, não tem nada que impeça ele de cumprir. Amém, gente? Coloca para mim as imagens dos calendários para ver, para as pessoas entenderem melhor. Aqui é o calendário civil, que vem desde Adão e Eva. Aqui o calendário religioso. Lembra de Noé? Esse calendário aqui era o calendário vigente. Quando chega em Êxodo, Deus cria esse calendário religioso. Agora nota comigo, quando Deus salva Noé e a arca de Deus pousa sobre Ararat, transformando maldição em bênção, é o 7º mês. E qual é o 7º mês? Nissan. Quando Deus vem ao Êxodo, quando Deus vem na libertação do povo de Israel, é o mês de Nissan, que a partir de agora, por ordem de Deus, tornou-se o primeiro mês do ano. Quem entendeu isso aqui? Você entendeu isso aqui? Agora vamos mais profundo. Olha o que diz a Bíblia. Falai a toda a congregação de Israel, versículo 3 de Êxodo 12. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês. Que dia? 10 deste mês. Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Presta atenção, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, o sacrificará, o matará no crepúsculo da tarde. De qual dia? O 14º dia. No 10º dia eles escolhem o cordeiro. Colocam o cordeiro para dentro de casa, passam 4 dias examinando para ver se o cordeiro não tem defeito. No 14º dia eles sacrificam o cordeiro, preparam a refeição da Páscoa, e eles vão agora celebrar o jantar da Páscoa, e eles vão celebrar o momento em família, se preparando para a libertação. Continue lendo para você entender. Versículo de número 7. Tomarão do sangue, fala comigo, do sangue, e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta.
nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Diga glória a Deus. Irmão, o calendário bateu, não tem o que esperar. Deus está falando: chegou a hora de libertar vocês do Egito. Chegou a hora da minha mão tirar vocês da maldição e colocar na bênção. Celebrem a Páscoa, sacrifiquem o cordeiro, comam a sua carne e façam isso vestidos e calçados, porque quando você menos esperar, a notícia de que vocês estão partindo para a bênção já chegou. Diga glória a Deus. Eu creio que há algo de Deus acontecendo nesta noite. Quem crê também, irmãos? Deus falou: se preparem, não comam e fiquem aí esperando, porque o calendário de Deus está batendo. O 14º dia é o dia de preparar a refeição. Só que presta atenção em algo para você entender. O dia em Israel não começa como o nosso. O nosso começa à meia-noite. O dia em Israel começa no cair da tarde. Quando cai a tarde, começa um novo dia. Eles imolam o cordeiro no 14º dia. Quando eles vão fazer a refeição, já é o 15º dia, porque já a noite chegou e eles estão já no 15º dia. Passa o 15º dia, eles comem. A Bíblia diz que naquela noite eles recebem ordem de marcar as suas casas com o sangue do cordeiro. Você conhece a história: o anjo da morte vai visitar o Egito, o primogênito de todos os egípcios, do animal até o filho do faraó, será morto, mas as casas marcadas com sangue não serão tocadas. Amém, gente? Fala comigo: marca a minha vida, Senhor. Fala, gente: marca a minha família, Senhor. Cobre-me com teu sangue, livra-nos de todo e de qualquer mal, em nome de Jesus. Amém? Quem crê no poder do sangue, dá um glória a Deus por isso. Aplauda Jesus mais uma vez. Bendito seja o Senhor. E naquela noite acontece: o anjo vem e todo o Egito sofre a perda. Quando amanhece, há um grande clamor sobre toda a terra do Egito, há uma agonia, um desespero como nunca antes houve. E Faraó manda chamar o povo de Deus e ordena a Moisés: pega o seu povo e vai ao deserto. Eu liberto vocês. A minha mão não pode com a mão do Senhor seu Deus. Eu estou me rendendo. Podem ir e podem adorar o Senhor seu Deus. Só que tem um detalhe: a Bíblia diz que Deus manda Israel sair de casa em casa e recolher ouro dos egípcios. Afinal de contas, foram 400 anos trabalhando sem direito a nada. E Deus diz assim: eu estou quebrando a maldição e estou colocando a bênção. Amém, gente? E quando Deus faz, Ele faz bem feito. Então se prepare aí, em nome de Jesus. Chegou o dia. Eles estão colhendo os despojos, eles estão recolhendo os bens, o ouro, a prata. E passa um dia, o 16º dia. E o dia da sua partida é exatamente o 17º dia do 7º mês do ano, que agora se tornou o primeiro. Não por acaso o mesmo dia em que a arca parou sobre o monte Ararat, o mesmo dia em que Deus inverteu a maldição em bênção pela primeira vez. Acredite, irmãos, em Deus não há coincidência. Existe o calendário do Senhor se cumprindo, existe o plano de Deus sendo desenhado, e quando Deus quer mostrar que é Ele que está fazendo, Ele deixa passar séculos e faz exatamente no mesmo dia, para ninguém ter dúvida de que quem está fazendo é Ele. Amém, gente? Então pode se preparar, porque quando Deus decidir nos céus que chegou a sua hora, ninguém vai impedir, em nome de Jesus. Exatamente no mesmo dia, do mesmo mês, Deus está novamente quebrando a maldição e trazendo bênção sobre o seu povo. Aí você pode me olhar e dizer assim: bispo, mas o que isso tem a ver comigo? Vamos lá descobrir o que isso tem a ver com a gente? João capítulo 12, vai lá, gente. Glória a Deus, chega a arrepiar o coração, gente. Nem sei se tem cabelo no coração, mas arrepia. Amém? Vai lá, João 12. A gente está terminando essa mensagem para receber a ceia do Senhor, o corpo e o sangue de Cristo. Vamos aqui para João 12. Abre lá a sua Bíblia.
Preste atenção nisso daqui, que você vai entender algo poderoso em Deus nessa noite. João capítulo 12. Quem já achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga peraí. Estou esperando, gente. Vamos lá. João 12, versículo 1. Você entendeu que lá em Êxodo, Deus instituiu a Páscoa no 7º mês do ano, e aconteceu desde o 10º dia até o 17º, exatamente, dentro do calendário que Deus ordenou. Agora lê comigo João 12, versículo 1. 6 dias antes do quê? 6 dias antes? Então você já entendeu que mês é? O mesmo mês. Agora, para eles, no calendário religioso, o 1º mês do ano. Mas lá em Noé, ainda o 7º mês. Aqui é Nissan, se cumprindo mais uma vez. E Jesus chega 6 dias antes da Páscoa. Continue lendo. Foi Jesus para onde, gente? Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam assentados à mesa. Preste atenção aqui para a gente entender. Jesus está em Betânia, faltando 6 dias para a Páscoa. É uma sexta-feira. E eles estão fazendo o jantar, que para os judeus é chamado jantar de Shabat. Eles preparam uma refeição em família e eles vão entrar no Shabat, o sábado do descanso. Dia em que eles não fazem absolutamente nada. Até nos dias de hoje, os judeus guardam o Shabat. Da sexta-feira, no entardecer, eles não fazem mais nada. Um judeu, depois do meio-dia da sexta-feira, ele já começa a se preparar para no entardecer ele estar em casa com a família, podendo cear com eles. É o jantar do Shabat, onde eles entram no descanso do Senhor, guardando o sábado como Deus mandou. E aqui é sexta-feira, eles fazem esse jantar, Jesus ceia com a família de Lázaro, e o sábado passa. Nesse jantar, Maria apresenta a Deus a sua oferta. Lembra do bálsamo quebrado que ela derrama sobre os pés do Senhor, enxuga com seus cabelos. Judas manifesta, por que esse desperdício? Irmão, você quer deixar o diabo doido, é você honrar a Deus, amém? Você honrou a Deus, você queima o diabo. O diabo estava quietinho lá em Judas, só que quando Deus foi honrado, ele manifestou. Não se incomode não, irmão, quando manifestarem porque você está honrando a Deus. Quer ver alguém ficar doido com você? É você bater no peito e dizer, eu sou dizimista mesmo com toda a alegria da minha alma. Eu faço para Deus ofertas mesmo com toda a alegria da minha alma. O mundo vai ficar doido contigo. Só que quando eles fazem para o diabo, para as coisas da carne, ninguém está nem aí. É ou não é verdade? Então enquanto eles honram o mundo, eu vou honrar a Deus. Maria honrou a Deus, Judas estava honrando o diabo, planejando entregar Jesus por 30 moedas, roubando a oferta da bolsa para o seu próprio prazer. E Deus, vendo isso, quando ele foi honrado, Judas manifestou e Jesus disse assim, cala a boca aí, diabo, deixa ela me honrar, porque ela está me preparando para aquilo que vai acontecer. Quer saber o que vai acontecer? 6 dias antes da Páscoa, Jesus está lá. A Páscoa acontece sempre no 14º dia. Quem entendeu isso comigo lá em Êxodo? Vocês estão comigo, gente? Quem está entendendo? No 14º dia de cada mês acontece a Páscoa. Jesus chegou em Betânia 6 dias antes. Ele janta, no Shabat nada acontece. 4 dias antes da Páscoa, isso significa que é o 10º dia, Jesus entra em Jerusalém. E é o que nós chamamos de Domingo de Ramos. Aquele dia em que Jesus está entrando e as pessoas estão com ramos, estão lá, sabe, louvando, adorando, bendito é o que vem em nome do Senhor, lançando vestes para que ele passe por cima. E ele entra em Jerusalém. Você se lembra em que dia o cordeiro precisava entrar na casa dos israelitas? No 10º dia. E o Senhor está cumprindo a profecia exatamente. O cordeiro entrava para ser examinado pela família e ver se nele não havia defeitos. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele tem uma ceia com seus discípulos. E depois disso ele vai ao Getsêmani. E no Getsêmani ele é preso. E quando ele é preso no Getsêmani, ele é levado a Pilatos. Ele é levado a Herodes. E ele é examinado. Deus não faz nada por acaso. É o calendário de Deus se cumprindo mais uma vez.
Ele é examinado, Pilatos olha e diz assim: eu não vejo culpa nele, levem ele a Herodes. Herodes olha e diz: não há culpa nesse homem, leve-o a Pilatos. Pilatos diz: não há culpa nele, eu lavo as minhas mãos. E aí o sacerdote diz que caia sobre nós o sangue deste inocente. O cordeiro foi aprovado, ele está dentro da casa. A Páscoa está chegando, a hora do sacrifício está chegando. E exatamente na sexta-feira, o dia da Páscoa, enquanto o sacerdote no templo está imolando um cordeiro para colocar o sangue dele no Santo dos Santos, Jesus está na cruz morrendo por mim e por você. E acredite, não é coincidência, é calendário de Deus se cumprindo. Agora perceba a grandeza disso. Milhares de anos antes, Deus faz a arca parar sobre um monte chamado Maldição convertida em bênçãos. Centenas de anos mais tarde, Deus liberta o seu povo, dizendo: estou acabando com a maldição da escravidão e colocando diante de vocês a bênção da terra prometida. Agora em Jesus, todo o plano de Deus e toda a profecia está se cumprindo. Novamente é o 10º dia desse mês, novamente o cordeiro está dentro de casa, novamente ele é examinado e não há nele culpa alguma, e ele é sacrificado exatamente no dia da Páscoa. Agora quer saber o que é mais forte? Jesus ressuscita ao 3º dia. Faz a conta, você que é bom de matemática, e se você fizer a conta, você já vai dar um glória a Deus. 14 mais 3 dá quanto? 17º dia do 7º mês do ano. Dá um glória a Deus aí, gente. Aplauda e celebre a Jesus, que é maravilhoso. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual as chances disso acontecer sem que seja Deus ordenando tudo? Milhares de anos e tudo acontece milimetricamente dentro do plano de Deus, porque acredite, irmãos, existe um calendário de Deus sobre a nossa vida, sobre a humanidade. Existe um calendário de Deus que nada foge ao controle dele, e ele vai cumprir os seus planos na nossa vida. 17º dia do mês, Deus faz mais uma vez, e de uma vez por todas, toda a maldição cair por terra e nos faz bênção em Cristo Jesus. Amém? Dá mais um glória a Deus por isso. Agora, lê comigo essa frase aqui para a gente terminar essa mensagem: adorar a Jesus e participar da ceia do Senhor. Coloca para mim, por favor, a última frase. Lê lá comigo, no momento exato em que o sacrifício da Páscoa está sendo feito, Jesus está na cruz. E 3 dias depois ressuscita, invertendo de uma vez por todas toda a maldição em bênção. Agora sim, dá um glória a Deus bem alto, dá um aplauso para Jesus, porque aqui se revela o plano de Deus para a minha vida e para a sua. Aqui é Deus dizendo para nós assim: o que eu fiz em Ararat, o que eu fiz no Egito, em Cristo eu fiz na sua vida, em nome de Jesus. O que lá em Noé eu fiz, invertendo maldição em bênção. O que no Egito eu fiz, libertando da maldição, colocando na bênção, em Cristo eu fiz na sua vida. E no dia em que o cordeiro entra na sua casa, o dia em que o cordeiro entra na sua vida, ele traz para dentro de você esse plano de salvação dos céus. Ele manifesta em você o que nós lemos lá em Pedro. Lembra em Pedro? É conhecido desde antes da fundação do mundo, mas Deus está manifestando isso agora, nos últimos dias. A salvação foi desenhada por Deus antes do mundo existir, mas ela está se manifestando na minha vida e na sua aqui e agora, com dia e hora marcada, porque o calendário do céu está batendo mais uma vez, e hoje Deus está fazendo uma obra na nossa vida, em nome de Jesus. Acredite, irmãos, não é por acaso, é um plano de Deus, desenhado pelos céus. E quando o Cronos e o Kairos se unem em um só, o céu se manifesta na terra. Quando Jesus é morto, há um terremoto, sepulcros se abrem, mortos ressuscitam, leprosos são purificados, a terra fica doida porque o céu desceu. Quando Jesus ressuscita, irmão, ninguém entende o que está acontecendo, é tudo novo, tudo está diferente. Sabe por quê? Porque a maldição caiu e a bênção chegou. Recebe isso da parte de Deus e nós vamos orar. Deus fará tudo diferente em nome de Jesus na nossa vida. Maldições caem por terra e bênçãos de Deus chegam sobre nós para a glória do Senhor. Quem recebe isso em nome de Jesus? Agora lembre-se, tudo isso nós alcançamos, não com a prata nem com o ouro, mas pelo sangue de Jesus,
que é a maior oferta e o maior sacrifício já feito, que nos comprou e transformou de uma vez por todas na nossa vida qualquer maldição em bênção. Amém?